Fala, comprador! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um webinar. Hoje, um webinar que nós vamos em cima de uma dúvida de um aluno aqui da Vorati, do treinamento estratégico e sourcing. Nós resolvemos montar esse webinar para falar sobre como que a gente pode montar uma estratégia de ter 100 contratos para tudo que nós, 100% de contrato para tudo que nós negociamos. Nós estamos transmitindo diretamente aqui da Megalópole de Louveira, aqui nos estúdios da Vorati. Primeiro, pessoal, muito obrigado aí pela participação, né, vocês ter aceitado o meu convite. A ideia de hoje é a gente fazer um bate-papo sobre contratos. Quero fazer uma ressalva que é importante, pessoal. Eu não sou advogado, né? Quem me conhece sabe que eu sou cientista da computação, né? Eu fiz ciência da computação na faculdade, então não sou advogado. O que eu vou trazer para vocês aqui são as minhas experiências que eu tive sobre como a gente pode fazer, né, que a área de compras tenha 100% de contrato usando as ferramentas que a gente tem. Então, eu não vou entrar em cláusula, eu não vou entrar em pontos técnicos, até porque não é a minha seara aqui. Mas tudo que eu vou colocar para vocês aqui, eu já vivi, já convivi e funciona. Então, eu não vou colocar nenhuma mirabolância aqui para vocês. Tá? O que eu vou colocar são coisas que realmente eu fiz, que eu coloquei em prática nas últimas 2 empresas que eu trabalhei, funcionava muito bem. E hoje, com a consultoria, quando algum cliente me contrata ou pede uma indicação, esse é o material que a gente fala. Também, quando eu dou o treinamento de gestão de contratos, também é a estratégia que eu coloco lá dentro do treinamento. Claro que no treinamento eu entrego os templates, eu dou um pouco mais de informação, falo de cláusula, mas esse é um ponto crucial para a gente montar a estratégia. Tá? Então, importante, não vou discutir cláusula de contrato, não vou entrar nessa seara, não é minha seara. Se tiver algum ponto que vocês quiserem levantar, não tem problema, eu anoto. Eu tenho uma amiga que ela é advogada, trabalha aqui em Vinhedo, aqui perto da gente. Posso colocar, ou se for muitos questionamentos de advogados, né, de questões de advogado, a gente pode convidá-la e fazemos daqui a 15 dias, 20 dias, sei lá, uma nova reunião para falar de contratos, cláusula de contratos, algo nesse sentido. Tenho certeza que ela vai topar. Se caso ela esteja com a agenda complicada, a gente procura aí, tenho certeza que deve achar um outro colega que possa falar sobre o juridiquês aqui para a gente. Tá? Também aqui como recadinhos paroquiais, né, para a turma, semana que vem, na verdade eu vou toda terça-feira agora, pessoal, eu vou fazer na verdade eu acho que vão ser todas as quartas-feiras, tá? Porque é o seguinte, semana que vem, dia 7, é aniversário do meu filho. Inclusive, nós vamos cantar um parabéns para ele por essa ferramenta, né? Então, vamos convidar a família, ele faz 15 anos, então nós vamos juntar a família, todo mundo pelo Zoom, e vamos cantar parabéns para ele, porque eu acho que até semana que vem, ainda com essa história do Covid, a gente não vai conseguir reunir a tropa aqui, nem os amigos dele. Mas vamos fazer uma brincadeira aí para juntar a galera. Então, semana que vem, dia 8, está planejado a gente falar sobre sustentabilidade começa em suprimentos. Tá? A gente também preparei um material a pedido de uma aluna num outro treinamento, e eu já apresentei naquele treinamento, mas eu achei que o material ficou legal, eu acho que é um material super interessante, e nós vamos, então, eu vou divulgar isso para vocês. Aí, no dia 15, eu ainda não tenho um tema ainda, então eu vou pedir, se vocês quiserem sugerir alguma coisa para a gente colocar aqui, nós podemos colocar. E no dia, e aí daí para frente a gente deve entrar com uma série de 2 ou 3 aulas para a gente falar de negociação ainda, né, em momentos mais críticos. Né? Nós estamos terminando de montar o material para divulgar para vocês. Eu quero ver se eu consigo antecipar um pouco lá para o dia 15, mas eu tenho que ver como é que está a produção desse material junto com o pessoal de marketing, eles estão dando uma ajeitada para a gente colocar, inclusive com e-books, né, para ajudar vocês
nas negociações. Tá? Mas hoje, o ponto principal aqui, a gente quer trazer é a parte de contratos aqui que a gente vai falar. Muito bem. Bom, esse assunto, então, como eu estava comentando, ele aparece na verdade, não foi nem na aula, né? Porque no treinamento online, esse assunto apareceu numa discussão do grupo do WhatsApp. Parece que um aluno tinha colocado um tempo atrás, aí um outro aluno colocou, aquilo gerou um debate, aí eu sugeri, pessoal, vamos puxar esse assunto para uma webinar, que eu acho que a gente consegue discutir a estratégia melhor de conjunto, né? Porque o WhatsApp é legal, a gente digita, mas nem sempre dá a velocidade que a gente quer, o que a gente necessita fazer, né? E aí também, pessoal, o que é importante aqui também ressaltar, né? Isso aqui tem muito a ver com a estratégia, né? Até na metodologia que a gente usa do Strategic Sourcing, né? Então, muito desse processo que eu vou falar com vocês aqui, de como a gente monta a nossa visão de contrato, está baseado na metodologia, aqui na metodologia Strategic Sourcing. Em cima da metodologia é que a gente tira alguns insights, alguma coisa que a gente está buscando dessa parte de contrato. Tá? Então, a ideia é trazer para vocês o conceito do que a gente quer fazer, né? Como a gente pode trabalhar com 100% de contrato, mas, é claro, vocês podem esbarrar, e eu esbarrei, e algumas empresas também, mas, de novo, eu falo isso muito nos meus treinamentos, ou, né, quem acaba conversando mais comigo, está mais próximo de mim, mas negociar, gente, não é só com os nossos fornecedores, nem com o nosso vendedor. A gente tem um trabalho muito forte, se não muito mais forte, de negociação dentro da nossa própria empresa. Então, algumas coisas que eu vou falar aqui, eu tenho certeza absoluta que vocês vão esbarrar com com a área, né, do jurídico de vocês, ou por uma questão cultural deles, ou até por alguma coisa que eles já tenham vivido no passado, pode ser que eles criem alguma barreira. E eu não estou dizendo que a gente tem que transpassar, ou não estou dizendo que a gente vai burlar o que eles estão falando, mas eu acho que a gente pode levar ideias aqui, insights, para que a gente consiga entender as dificuldades também que o jurídico passa junto com a área de compras, né, para a gente poder desenvolver um processo que nós trabalhemos junto. Porque se tem uma determinação da empresa de que eu tenho que ter contrato para tudo que eu compro, eu tenho que ter uma estratégia muito bem montada, porque quando eu falo, né, contrato para tudo que eu compro, pensando, é surreal, né? A palavra que está na moda agora. Na verdade, está na moda é Covid-19, né? Mas antes do Covid-19, a palavra que estava na moda era surreal. Então, assim, é pouco provável que a gente consiga fazer 100% de contrato para tudo que tem. Então, alguém pode estar pensando, para um pouquinho, então você convidou aqui para falar uma coisa que você já respondeu? Não, o que eu vou dar são ideias, estratégias e insights para que vocês consigam trabalhar junto com o jurídico de vocês para que nós possamos desenvolver de alguma forma que a gente consiga, né, consigamos trabalhar com esses contratos. Então, como é que a gente monta isso, né? E essa é a discussão que a gente estava tendo lá no grupo de WhatsApp. Precisamos montar, pessoal, e existem 3 grandes grupos que a gente pode organizar a nossa estratégia aqui, nossa gestão de contrato. Existe, né, isso está dentro do juridiquês, o nosso, deixa eu pegar meu laser point aqui, ele sumiu daqui, deixa eu voltar aqui, peraí, se eu consigo voltar com ele aqui, não, ele sumiu daqui. Então, nós temos aqui 3 formas a gente pode estruturar a nossa estratégia de contrato. Tá? O pedido de compra, gente, queiramos nós ou não,
ele não deixa de ser o que a gente chama de um contrato tácito. Tá? E claro que ele não tem todo o poder, né, o poderio que tem um contrato, né, como está aqui, que a gente que a gente pode desenvolver, que a gente pode escrever aqui, que é uma coisa que tem todas as cláusulas, é uma coisa que tem todos os detalhes que a gente precisa, mas nós podemos trabalhar com pedidos de compras que, de uma forma estruturada e principalmente, gente, principalmente alinhada com o jurídico das empresas, que a gente consiga colocar no corpo do pedido de compra cláusulas, né, que são, vamos dizer, importantíssimas dentro do pedido de compra. Então, o pedido de compras ele pode ter uma robustez maior se nós conseguirmos, na parte de texto, e aí quem manda o pedido por uma ferramenta de compras ou quem manda o pedido pelo um Excel, né, ou por um Word ou um PowerPoint, que ainda tem, tá? Pode ser que algumas pessoas achem que não, mas eu ainda encontro muito nas consultorias, muitas empresas que a área de compras ainda manda pedido por Excel. E, de novo, não estou falando nem bem nem mal, só estou constatando um fato e que é verdade. Claro que eu gostaria de que todos nós, né, migrássemos do pedido feito por Excel e pedido feito pelo Word, pelo PowerPoint, para o pedido realizado por uma ferramenta. Até porque eu tenho uma ferramenta de compras hoje que faz todo esse processo. Eu acho que ela é muito barata por tudo que ela entrega, mas tem estratégia de cada empresa para fazer isso. Tá? Então, se você não tem problema. Posso continuar fazendo por Excel? Pode. Cria no teu Excel uma área, tá, que dá para o teu vendedor, para o teu fornecedor, que você mande para ele as cláusulas que estão no teu contrato padrão, que são mais importantes. Então, você vai transcrever do seu contrato para o teu pedido de compra essas cláusulas, tá? Para ficar muito claro. Outra coisa que as empresas estão fazendo, que é muito comum também, ou quem tem ferramenta de compras, ou quem faz via Excel. Às vezes a empresa ela coloca um link para as normas, né, para o NDA, para o compliance e vamos dizer, para um contrato de adesão com o fornecedor. Então você vai clicar naquele link, ele vai para a página corporativa da tua empresa e lá ele tem todas as informações. O que facilita quando você tem uma ferramenta por trás disso e você usa o pedido de compras, ainda é um contrato tipo tácito, tá? Porque não tem, né, as assinaturas, não tem todo aquele trâmite que tem um contrato, não tem as cláusulas como é feito no contrato, ele tem lá dentro do teu contrato padrão, mas você pode, dentro de uma ferramenta de compras, colocar por exemplo, uma assinatura digital do teu pedido de contrato, e aí significa que e aí você pode colocar que ele leu as cláusulas contratuais e ele vai dar um aceite formal daquilo. Você pode usar um DocSign ou você pode usar a própria ferramenta, montando um texto padrão que ele diga, olha, eu entendi, compreendo. De novo, pessoal, não tem a mesma força que tem um contrato. Por quê? Porque quando a gente faz isso, normalmente quem aprova o pedido de compras do outro lado, às vezes é uma área administrativa de vendas, às vezes é o teu próprio vendedor, e às vezes esse cara não tem a procuração da empresa para poder assinar. Então, ele não é um pedido, não é um contrato, né? Ele não tem. Mas, se você coletar as informações necessárias, e aí o pedido de compra, esse cara foi na tua empresa, né? Negociou com você trocou e-mail, são documentos que pode juntar, mais as cláusulas que você tem de contrato, das cláusulas que você tem dentro do teu pedido, para você juntar e ir para o jurídico, se for ir para abrir um processo contra essa empresa, e a tua chance de ganhar é maior do que não ter nada. Importante também ressaltar, o ideal é que nós tivéssemos o contrato, né, este contrato, para 100%. Mas nós sabemos que não tem jeito. Né?
quer dizer, claro que tem, mas a burocracia seria muito muito maior. O que eu estou trazendo aqui para vocês é, de novo, estratégias aqui que você pode usar o pedido de compra sendo um contrato tácito para suprimir uma necessidade e uma estratégia. Tá? Então, a gente tem primeira ordem aqui, o pedido de compra. Pessoal, aqui, vou fazer uma pausa entre cada item aqui para a gente tirar alguma dúvida aqui que eventualmente vocês tenham. Dúvidas aqui, algum comentário? Alguém quer colocar alguma coisa aqui no chat? Compartilhar alguma coisa, se já usou, se nunca usou, se faz sentido, não faz sentido. Faz todo sentido, Renato. Legal. Realmente, é como você falou aí, a gente utiliza o pedido de compras, inclui algumas cláusulas, mas tem essa questão da assinatura, de fato, que não é assinado, né? No caso de material. Legal. Renato, eu uso na área de indiretos, né, para alguns tipos de serviços até um determinado valor, Legal. E quando não há uma execução dentro da área interna da empresa. Tá. E aí você colocou um ponto que eu vou falar no próximo slide, né? Provavelmente deve ter um limite, né? Não é para todas as compras, que é o que eu vou comentar no próximo slide, certo? Isso mesmo. Legal. A Kelly está colocando aqui que faz sentido, mas ela já teve problema com alguns fornecedores, né? Kelly, eu já tive também problemas com contrato, né, com assinaturas, com todas as assinaturas possíveis e imagináveis, e tive problema da mesma forma, tá? Então, assim, o que a parte da nossa estratégia, claro, aqui eu vou explicar qual é o conceito de pedido, de carta-contrato e de contrato, mas o próximo slide eu vou falar um pouco mais de valores, porque eu também tenho que estar disposto a correr risco, entendeu? Se eu vou combinar com a organização de que eu vou usar um pedido de compra como um contrato tácito, nós sabemos que até um determinado valor corremos o risco. Por isso também é importante a gente ter uma política de contratos. Não é só política de compra. Renato, posso ter uma cláusula dentro da política de compra, falando de política de contrato? Pode, não é o ideal. O ideal é que você tenha tudo que nós vamos conversar aqui, de uma certa forma, dentro da política de contratos. Lembrando que política não é processo nem procedimento. Então, não é para a política, você não vai escrever como você vai desenvolver o seu contrato, mas vai dizer como ele vai ser, como ele deve ser usado dentro da sua empresa. Tá? Essa é a diferença aí de procedimento e de política. Muito bem, mais algum ponto aí, pessoal? Muito bem. Se tiver, depois pode comentar. Tá? Bom, falei pedido de compra. Agora tem a carta-contrato. O que é uma carta-contrato? A carta-contrato, ela é um documento, eu vou dizer que é um documento intermediário entre pedido de compra e o contrato. É um documento muito simples. Tá? Normalmente ele é uma folha, no máximo explodindo 2 folhas, tá? Onde você vai colocar lá as informações mínimas, obrigatórias, que você e o teu jurídico vão entender, e normalmente a carta-contrato ela é de adesão. Então eu vou mandar para o meu fornecedor, vou dizer, olha, isso aqui são informações básicas que a gente tem aqui, as quais eu entendo que você precisa assinar. E normalmente não tem muita abertura para o cara ficar contestando as cláusulas, até porque são cláusulas muito simples. As cláusulas, na verdade, elas vão repetir, na verdade, não tem cláusula, tá? Ele só vai repetir aquilo que você está, aquilo que foi negociado. Então, é o preço, com qual que é o fornecedor, prazo de entrega, dados mínimos. Só que, o que fortalece, né, a carta-contrato? Que você deveria pedir para que, pelo menos, aí são 2 coisas importantes na carta-contrato. Uma, que do lado do teu vendedor, que ele, algum representante legal, assine essa carta, de alguma forma. Tá?
Se pudesse reconhecer firma melhor, mas normalmente é um processo que ele é mais rápido, mais ágil. Então, se pelo menos eu conseguir que um representante legal, e aí como é que eu sei isso? Quando eu vou lá pedir minha RFI, né? Quando eu vou fazer meu processo, eu tenho que pedir eu tenho que pedir o contrato social. No contrato social, lá está dizendo quem são os representantes legais da empresa, né? Ou quem tem procuração. E aí você vai olhar e falar, o cara assinou a carta-contrato, o mesmo cara que eu tenho aqui, né, como representante legal ou que tem procuração pela empresa. E aí eu faço esse match, esse cara assina, me dá um pouco mais de garantia no processo, apesar de que a gente tem, tem uma certa fragilidade, porque aqui não tem cláusulas, é um papel, como eu falei, uma página muito simples desenhar. Outra coisa que é importante, pessoal, tá? Mesmo na carta-contrato, ele é muito mais forte em contrato, mas ele também é importante na carta-contrato. Vocês aqui determinarem que tenham pelo menos 2 pessoas que assinem como testemunha. Porque quando alguém assina por testemunha, tem um trâmite burocrático que vai para o jurídico, né? vai para o juiz. E quando o juiz olha a documentação e ele tem 2 pessoas de fora que assinaram isso de uma certa forma eletrônica, assinaram isso como testemunha, ele consegue pular os trâmites e ir direto para julgamento. Então, ganha uma velocidade o processo. Então, é importante vocês colocarem essa assinatura de testemunha. Alguns contratos, aqui no Brasil eu nunca peguei, mas eu faço um trabalho com uma empresa fora do Brasil e lá eles pediram, inclusive, que a assinatura não pudesse ser ninguém da família, a assinatura de testemunha. Então, eu tive que pedir para um outro colega, né, assinar para mim o contrato que eu fiz com os caras lá fora. Então, isso começa a dar mais veracidade para todo o processo, ganha mais robustez. Tá? Então, a carta-contrato ela é mais simples, porque normalmente é uma página que vai te falar o objeto, né, daquilo que foi negociado, com quem você negociou e as principais informações que você tem. Tá? Renato, nos seus treinamentos você fala muito da LOI, né, que é a carta de intenção. Tem diferença em carta-contrato e carta de intenção? Tem, pessoal. Tem, porque a carta de intenção ela é um documento pré-contrato. Ele, na verdade, é um documento que ele é pré-pedido de compra, ele é pré-carta-contrato, ele é pré-contrato. Renato, eu posso substituir o LOI por uma carta-contrato? Pode, se você tiver na mesa de reunião, já tiver uma carta-contrato padrão, e você conseguir fechar a negociação, digitar aquilo, imprimir e o teu vendedor já levar para a empresa que ele trabalha, para alguém assinar, ele pode até assinar como testemunha, e eu recomendo que assim o faça. Ele assina como testemunha, alguém lá da empresa dele que tem procuração assina como procurador ou como representante legal da empresa e ele manda aquilo o quanto antes possível para você. O que é a LOI, né? Que é a carta de intenção, que é a Letter of Intention. A Letter of Intention é um documento que a gente faz, ou deveria fazer, no minuto que a gente acaba a negociação, principalmente aquelas negociações que a gente negocia, né? Que a gente faz aquela última rodada de negociação. Então, antes do teu vendedor ir embora para casa, porque alguns vendedores eles têm memória seletiva, ele só lembra daquilo que é importante para ele, e aí se demora às vezes, porque às vezes o pedido de compras demora, às vezes uma semana, sei lá, 10 dias. Contrato, às vezes, não sei se é o caso de vocês, depois eu vou até pedir para vocês dividirem aqui com a gente, contrato, eu já trabalhei numa empresa que o fornecedor já tinha terminado o serviço, né, tinha cumprido os 12 meses, já estava trocando de fornecedor, o jurídico veio com o contrato e falou, e aí, vamos assinar o contrato com o fornecedor? Falei, amigo, tarde demais. O fornecedor já está em outro casamento, já até separei dele, já comecei com outro cara. Então, são
formas que a gente precisa ter de garantir que aquilo que foi falado na mesa de negociação, até porque muitas das negociações, vocês sabem disso, a gente faz 1 a 1, né? É um comprador com um vendedor, e quando que eu altamente recomendo que pelo menos do lado de compras, na medida do possível, sejam 2 compradores, né, para poder fazer, né? Mas tem que ter uma forma de escrever, tá? Então eu vou colocar aqui, pessoal. Deixa eu colocar aqui. O Ricardo já me ajudou, Ricardo, obrigado. Mas LOI, né? É L-O-I. Estou escrevendo no chat, tá? Letter of Intention, ou que é igual a carta de intenção. Pronto. Aí, pessoal. Então, Renato, oi, pois não. quando você fala desses documentos, você se refere tanto à compra de materiais como à contratação de serviços? Eu diria que até mais na contratação de serviço, né? Porque Sim. porque a compra do material, eu até estou preparando um material que já me pediram, e pode ser que seja, não vai ser no dia 15, tá? Para a gente falar de contratação de serviço. Que eu acho que tem Tá. na brincadeira, né? Tem um plus a mais aqui, né? A gente estava até falando disso semana passada, né? Porque a contratação de serviço é um negócio que é muito Mais pessoal, complexo. né? Eu vou até dar um exemplo. Eu fiz um trabalho para uma empresa na Argentina e eu pessoalmente, o que eu achava? Eu achava a limpeza deles muito boa, comparadas com o que eu via aqui no Brasil, e achava a comida, não achava boa a comida, né? E aí um dia o presidente da empresa, né, o CEO lá, o country manager da empresa, me chamou para a gente conversar e tal, que ele tinha umas ideias de algumas coisas que ele queria mudar. Aí eu fui e falei, puta, já sei, ele vai mudar. E às vezes quando eu ia para a Argentina, eu ficava às vezes uma semana inteira, eu ficava uma semana inteira almoçando lá na fábrica dos caras. Eu falei, pô, ele vai pedir para eu mudar o restaurante, né? Porque, pô, essa comida dos caras é muito ruim, né? Aí conversa vai, conversa vem, contou todo lá aquele lenga-lenga dele e tal. Puxa, ele virou e falou assim, puxa, Renato, eu estou muito insatisfeito. Eu falei, agora ele vai falar, né? Estou muito insatisfeito com o serviço de limpeza. Eu falei, opa, peraí, serviço de limpeza? Serviço de limpeza é ruim, porque olha só, é sujo aqui, é sujo ali, eu não sei. Aí eu fiquei, caramba, olha que loucura que é serviço. Aí eu perguntei, né, muito, o que eu acho, né? Estou ficando político, antigamente acho que eu tinha já metido, né, um travessão lá para ele, né? Mas aí o que o senhor acha da nossa, a alimentação é muito boa, aquela comida é excelente, é um espetáculo e tal. Então, assim, é muito percepção. Né? Então, se eu perguntar para você, né, o que é sujo e o que é limpo, é difícil dizer. Então, a gente tem que ter uma forma muito clara de medir isso. E aí, o teu ponto é super válido. Claro que o material, por exemplo, se eu vou comprar a caneca, eu consigo dizer que essa cor é um Pantone, né? Que aqui essa cor da Vorate já tem um Pantone padrão da Vorate que eu já sei qual é. É mais difícil você errar. É mais difícil. Mas o serviço, ele é muito subjetivo. Então, principalmente quando fecha uma negociação de serviço, nós temos que ter escrito como que eu vou medir esse serviço. E aí a importância de quando eu fecho a minha negociação, está muito claro o nível de serviço que eu estou prevendo. Então, se for limpeza, né, eu já volto aqui, pessoal, para comentar o que está no chat aqui, tá? Deixa eu só concluir aqui meu pensamento. Então, pode ser até no pedido de compra, pode ser na carta-contrato, pode ser no contrato, pode ser o que for. Eu tenho que ter os SLAs que eu combinei com aquele meu fornecedor na hora que eu fecho a negociação. Eu posso até não colocar no edital os SLAs que eu vou negociar, mas na minha mesa de negociação, eu preciso sair com a negociação com os SLAs combinados. Então, assim, preciso, está muito claro isso, para que nós fechamos principalmente essa parte de serviço. E a LOI, né? E, claro, os SLAs tem que ter dentro. Já que eu falei de SLA, o que eu quero incluir também aqui, pessoal? O SLA, ele tem que ter multa. Né?
Porque o que acontece? Se eu não puser uma multa no SLA, ele não serve para nada. Porque você fala para o cara, olha, você tem que cumprir, você tem que entregar na data do dia 7 de abril. Aí o cara entrega 8, o cara entrega 9, aí uma semana ele entrega 2 dias antes, ele nunca acerta a data. Então tem um SLA que chama OTIF, que é On Time e Full, quer dizer, tudo que eu entrego na data, né, e no tempo que eu determinei, né, no dia e na quantidade que eu determinei. Se não existe uma penalidade para o fornecedor, ele não tem porquê de ele atender, né? Porque é pelo amor ou pela dor. E é difícil fazer o cara fazer pelo amor, então tem que fazer pela dor. A dor é a multa. Então vai cobrar. Claro, gente. E aí tem 2 pontos que vale fazer um parênteses aqui. Se não sei como eu vou medir, eu posso fazer alguns meses, né, para que eu consiga fazer as medições para entender se é 98, se é 97, se é 90% que eu tenho que calcular, até para não ser injusto com o fornecedor. Posso dizer que ele pode ter um índice de erro de 2 ou 3 vezes, mas eu não posso, depois de um determinado momento, botar, né, uma taxa em cima disso. Tá? Pessoal, vou até pedir aqui para o pessoal continuar colocando no mudo aí, tá? Para a gente poder olhar. Deixa eu voltar aqui. Porque tinha uma pergunta aqui. O Patrick perguntou, é como se fosse uma proforma. Patrick, só que aí o proforma é mais, pelo menos assim, na minha experiência, tá? Que eu me recorde, proforma é mais usada quando você vai fazer alguma coisa de importação e exportação. Mas é o mesmo princípio. Eu registro para que eu não perca de mão, né? E aí, não sei se a proforma é assinada, mas a LOI, ela mesmo que seja assinada pelo vendedor, ele tem que assinar na mesa. Se ele não assinar na mesa, você tem que mandar isso para ele e ele tem que, de alguma maneira, te responder por e-mail, no mesmo dia, no dia seguinte, tem que responder isso assinado. Tá? Vou dar outro exemplo de uma estratégia que a gente estava montando para um exemplo de LOI, tá? Para um cliente, e eles estavam fazendo uma mudança, saindo de uma sala e indo para uma outra sala. E, na verdade, ele ia devolver a sala. E o dono da sala ele era um advogado. Então, o cara super correto, detalhe, né, de todas as vírgulas e tudo. O que eu sugeri para os caras? Eu falei, gente, olha só, façam o seguinte, quando terminar a reunião e saberem que esse cara ele era criterioso na forma com que ele faz, quando acabar a reunião, já gera uma carta de intenção. Tudo que foi combinado já assina ali. Porque ele pode depois, não sei, não conheço o cara, ele pode depois distorcer essa conversa. E não é esse o ideal. Tá? E aí, só que o cara falou, puxa, mas a gente está num lugar que não tem ninguém, fala, não tem problema. Alguém escreve isso, manda por e-mail para a sede e alguém leva de motoboy na hora e faz o cara assinar. Não deixe sair da mesa sem assinar. Então, o ideal seria assinar dessa maneira. Tá? Rosângela, a caneta quebrou, eu ainda tenho a minha, ó. A minha está sobrevivendo ainda. Agora eu fiz um negócio diferente, ó. Fiz uma garrafinha, para quem faz o treinamento presencial com a gente, ganha uma garrafinha de água, 1 litro de água aqui para ajudar aí com a secura, né? O Patrick também colocou, para a cotação de serviço temos uma ficha técnica estabelecida todos os pontos importantes. Perfeito, Patrick. E aí, Patrick, isso é excelente, pessoal. Olha que dica bacana do Patrick. Porque, pessoal, o nosso solicitante, nosso requisitante, eles não sabem pedir o que eles querem. Então, se nós não ajudarmos, né, se não ajudar esse pessoal a estruturar, muito bem estruturado, eles vão pedir coisa errada. Aí nós vamos comprar errado. Claro que nós vamos colocar a culpa neles, que eu acho também que a gente precisa parar com essa mania de botar culpa nos outros. E se nós somos realmente especialistas, como nós dizemos que nós somos nas nossas negociações, então a gente pode ajudar mais o nosso cliente a desenvolver o que ele precisa. E aí, Patrick, parabéns, essa ficha técnica vai ajudar muito, ajudar o cara a pensar como ele tem que descrever, porque fica muito mais fácil para esse cara pedir a informação. Tá?
Muito bem, pessoal. Então, dúvidas aqui, pessoal, de carta-contrato ou de LOI, para que a gente possa ir para contrato e seguir aqui um pouquinho mais? Legal. Existe taxonomia padrão de serviços. Leonardo, tem, por exemplo, uma Astrem da vida, tem uma tal, acho que chama HC, CH, não sei, tem umas duas, eu nunca lembro a empresa do cara, eu sei que ele chama Sandro, tá? Depois se alguém quiser eu posso passar até o contato dele aí. Eles têm alguns, CH Master Data, isso aí, Thiago, obrigado pela informação. Então, assim, esse pessoal, eles têm alguma coisa assim já preparada. Tá? Não é tudo, até porque nem sempre eles fizeram PDM para todo tipo de serviço. Agora mesmo, estou começando a fazer um trabalho com uma empresa de oceanografia de Santos. Olha que legal. Nunca trabalhei com isso. E agora vamos começar a fazer um trabalho lá. Então, provavelmente vai aparecer um monte de coisa lá de serviço que eu não faço a menor ideia. Então, provavelmente acontece com esses caras. O que vai ter que começar a criar são padrões para que a gente possa fazer. Mas o que é legal? Esses caras utilizam ou o NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, para usar como base de descrição, ou o que eles chamam de número ONU, que é a UNCSPSC, ou alguma coisa assim. Deixa eu ver se... Peraí. Deixa eu ver se eu escrevendo aqui vai sair. UNCSP. Acho que é isso. Isso, obrigado, Thiago. Então não é o que eu coloquei. É o que o Thiago colocou. Vou reescrever aqui. UNSPSC. Nunca lembro esse cara. É uma nomenclatura que tem. Ele é extremamente robusto. Tá? Robusto porque eu digo que é o seguinte. Vai desde tanque de guerra, para como você fazer a nomenclatura disso, até pneu de bicicleta para criança. Então, tem de A a Zinco, tudo que você procurar lá dentro. Então, é extremamente complexo, mas se você conseguir usar, você consegue ter um bom parâmetro ali. Tá? Deixa eu ver aqui. É isso aí. Então, é isso aí. Legal. A Kelly falou que na empresa que elas trabalhavam, tinha uns... Ô, Kelly, só uma atenção que você está escrevendo privado para mim, tá? Então, depois só muda para todo mundo, só para todo mundo ter mesmo uma informação aqui. Tá? Mas... na antiga empresa que eu trabalhei, tínhamos escopo para tudo que era serviço. Nós realmente tínhamos dificuldade com o cliente interno. Eu vou dar uma experiência para mim. Eu ainda era comprador, né? Mas foi uma coisa, um erro que eu cometi lá atrás, que depois eu aprendi. Uma analista de RH, uma época, pediu para mim comprar caneta. Renato, eu vou fazer uma campanha, eu preciso que comprem, sei lá, vou chutar, 100 canetas. Era muito mais, mas só para dar um número, 100 canetas. Aí, não deu muita especificação, como eu vi que era para campanha, eu comprei uma caneta barata, assim, né, não é nenhuma maravilha e tal. Beleza, comprei, botei o logo da empresa direitinho, chegou. Aí ela veio indignada para minha mesa. O que você comprou? É um absurdo. Eu falei, querida, eu comprei caneta. O que eu errei? Você queria Montblanc? Não, eu queria azul. E eu tinha comprado preta. Por quê? Estava em promoção com preta. Eu comprei. Ela não falou nada, se queria azul, se queria preta. Concorda? Então, assim, erro meu também. Devia ter perguntado. Eu, internamente, sabia que vermelha não podia ser. Porque, para mim, vermelha é para corrigir erro. Então, raramente eu escrevo vermelha. De novo, né? É cultural. Quando eu era criança, meus professores corrigiam minhas provas com vermelho. Então, vermelho, para mim, ficou. Agora, azul ou preto, tanto faz. Eu também não assino o contrato com caneta preta. Mas como era brinde, não era para o presidente da empresa, nem para a empresa como um todo, achei que a preta servia. Gente, não serviu. Então, temos que tomar cuidado. Né? Exatamente. Treinar a área para a gente ter melhor trabalho em cima disso. A Alicia colocou, né? Na empresa... Na empresa que eu trabalho, no caso de contrato de serviço, somente nas instalações, iniciar somente depois que o contrato for assinado. Lícia, é excelente isso, tá? Isso é excelente. Agora, vou dar uma dica. Não sei se vocês fazem isso assim lá, Lícia, para ficar mais rápido, né? Quem é meu aluno e fez o Strategic Sourcing comigo, o treinamento de Strategic Sourcing comigo, eu falo que quando você mandar a tua RFP,
você já deveria mandar as suas cláusulas de contrato. E a primeira negociação que você fizer, você já deveria fazer essa primeira negociação com as cláusulas de contrato. Porque se não passar ali alguma cláusula de contrato, você nem segue com a negociação de preço. Porque você depois pode tomar a decisão de não seguir com esse fornecedor. E outra coisa, a gente ganha mais poder com esse fornecedor se eu estou negociando com ele o contrato antes de eu dar os parabéns para ele dizendo que ele ganhou, né, vamos dizer, o bid. Tá? Então, eu gosto disso, acho que faz sentido, mas muitas empresas acabam sofrendo. E essa dica, pelo menos eu entendo que essa dica da FP é ótima, porque você ganha muitas etapas e aí fechou a negociação, você tem um contrato pronto. Porque as cláusulas já estão discutidas. E o teu esforço para você vencer esse contrato, né, a negociação de contrato, quando está negociando antes do preço, é muito menor do que quando você dá os parabéns para o fornecedor e vai começar a discutir o contrato. Aí ele cria um monte de contratempo para fazer essa negociação. Tá? Ô, Renato. Oi, diga lá. Desculpa, uma dúvida nesse ponto aí que você falou de levar para negociação as cláusulas do contrato. Isso não poderia aumentar um pouco a complexidade da negociação, visto que o cara vai talvez ter que envolver um jurídico junto na negociação, dependendo da complexidade das cláusulas também? Bom ponto, Leonardo. O que eu faço, né? Então, dando um pouquinho mais nessa parte aí. O que eu faço é, quando eu mando a RFP, eu boto as cláusulas de contrato e coloco na frente da RFP, se você fizer por Excel, dá para fazer no Excel. Se fizer com uma ferramenta de compras, também dá para fazer por ferramenta de compras. Tá? Vou dar um exemplo aqui de Excel, que eu acho que a maioria acaba usando. Então, no Excel, eu coloco, e aí eu coloco um campo que fala assim para o cara, sim ou não? Você concorda com essa cláusula, sim ou não? Se ele colocar sim, ele não precisa escrever nada. Se ele colocar não, ele coloca qual é a sugestão de texto dele. Então, quando volta a RFP para mim, se tiver algum não, eu já envolvo o meu jurídico. E outra coisa, o que eu costumo fazer? Eu não levo para a mesa de negociação o meu jurídico e não levo para a mesa de negociação o jurídico do fornecedor. Porque se levar jurídico, o jurídico vai se conversar. Então, eu tento fazer uma negociação comercial mesmo de cláusulas jurídicas. Então, toda vez que eu fiz dessa maneira, eu não tive problema. E sempre que tinha, era às vezes uma palavra, né? Ou era uma coisinha ou outra que era talvez ajustado com o meu jurídico, ou o meu jurídico fazia alguma contraponta que eu mandava para o vendedor e ele discutia lá com o jurídico dele, acertava o descritivo da cláusula e passava. As cláusulas que eram mais complexas eram cláusulas de SLA, que aí não tem a ver com o jurídico. Aí é comercial. É eu discutir com o meu cliente interno para saber se ele está disposto a abrir mão daquela cláusula ou diminuir um pouquinho esse SLA, ou se eu vou matar no peito e vou dizer, não, fornecedor é 100% e acabou. E ele vai seguir do lado de lá. Então, normalmente, quando você entra nessa seara, nessa discussão, não gera tantas polêmicas. Eu só faço uma ressalva. Não trago o jurídico. Renato. Oi, pode falar. Na verdade, a gente trabalha com a minuta padrão, né? O ideal é o que você falou mesmo, é mandar antecipadamente, até no BID, as cláusulas contratuais. Acontece que o pessoal não gosta de ler, né? E aí não lê o que é para ler, imagine uma minuta contratual. Então, a gente começou a não enviar mais a minuta. O que a gente tenta fazer é sondar com as empresas se eles precisam encaminhar para análise do jurídico deles, né? Tentar fazer isso ainda antes de definir se ele é o vencedor ou não. De uma maneira geral, lá dá certo, mas uma empresa ou outra pede para analisar para o jurídico deles também analisar a minuta. Aí entra nessa parte burocrática, né, que você falou. Então, o gestor lá com certeza sente falta da carta de intenção, que lá a gente não tem. Eu ainda quero pedir ao meu jurídico isso. Só que a carta de intenção é um documento que fica meio que uma pendência para você chegar ao contrato, não é isso? Isso, exatamente. Exatamente. Ele não tem poder de dizer, claro, melhor a carta de intenção do que você ir com nada para frente do juiz. Mas, claro, o contrato é muito mais fácil da carta de intenção. Na verdade, se for ver aqui, é uma sequência, tá? A carta de intenção está antes do pedido, o pedido, carta-contrato e final contrato. Tá? Tem uma sequência aqui de fortalecimento aqui
nosso perante ao juiz ou a um processo que a gente vai entrar. Tá? Agora, nesse ponto, Lícia, eu também não mando o contrato para o cara ler. Eu dou uma mastigada. Eu mando a cláusula linha a linha do Excel. Porque eu sei que o cara é preguiçoso e esse cara pode me dar trabalho lá na frente. Na hora que eu bater o martelo, mas eu não li o contrato. E aí posso entrar numa discussão que eu não quero entrar naquele momento. Claro que eu vou ficar pé da vida com o fornecedor, mas não vou poder... Quer dizer, eu até posso, mas se eu voltar atrás tudo de novo, é complicado. Então eu vou andando e vou mastigando para ele. Como você falou bem, é um contrato padrão, eu faço uma vez só Excel. Depois eu não preciso fazer mais, eu só vou mandando para os meus fornecedores aquele padrão que eu tenho. E aí, a vida como ela né? Vai seguindo normalmente. Tá? O nosso receio é chamar a atenção de alguma empresa que às vezes ela nem vai discutir sua minuta e porque você perguntou, ela vai começar a questionar, a discutir coisas que talvez ela ia passar batido, entende? Mas realmente tem um risco. Né? Não, sempre tem. Sempre tem. A gente sempre vai. Mesmo com contrato, a gente tem risco. Você pode fazer o melhor contrato do mundo e você pode ter risco, né? Porque tem picareta para tudo que é lado, tem mal entendido, tem percepção daquilo que se escreve e de tudo. Tá? Alguém ia comentar depois da Alice aí? Uma voz. É o Thiago. Não, eu só queria comentar com vocês que não é empresa, deixar claro que não é a empresa que eu trabalho agora, que eu trabalhei antes. O compliance é uma questão muito forte na empresa, né? E o procedimento, na equalização, a gente era obrigado, além de colocar os preços, colocar se o cara estava aprovado tecnicamente, qual é a posição dele ali da análise técnica, se ele era primeiro, segundo, terceiro, quarto, se ele estava reprovado tecnicamente, nem levava para a equalização comercial. Quando a gente chegava nesse momento do processo com mais de 5 empresas, por exemplo, na política, na norma, né, que eles chamavam, é função de compras fazer a shortlist. Então, compras tinha que reduzir um pouco para poder ter uma negociação melhor, né, com todo mundo. Você chamar 6 caras para negociar, e ali era bem claro, a gente tinha a possibilidade de reprovar o cara se ele não concordou com a minuta ou com os termos e condições gerais de fornecimento. Sem dó, não tem... É diferente da empresa que eu trabalho hoje, que na verdade a gente vai se adequando ao menor preço. Esse cara não concordou, mas o preço dele é bom, vamos deixar ele aqui, depois a gente acerta. Lá não era bem assim. Lá, se o cara não concordou com os termos e condições gerais, ele colocou não, ele perdia. Ele podia ligar no canal de denúncia, mas era bem clara a instrução. Aí o cara perdia, aí ele levava a sério. Numa próxima vez, ele entendia melhor a pergunta que foi feita para ele antes de ele clicar no sim ou no não ali. O único problema que a gente tinha, às vezes o cara colocava sim e concordava, mas depois ele discordava lá na frente. Mas é só para vocês, é um exemplo bem fora do comum para mim. A empresa ela permitia que a gente desclassificasse o cara independente do preço dele ali, se ele não concordasse com os termos ali. Era um negócio bem sério. Bom ponto, o Thiago, porque olha só, claro, até para valer, e aí aquilo que eu falei bem no iníciozinho do que a gente estava conversando, né? Precisa discutir muito com o teu jurídico se ele aceita o pedido de compra como contrato tácito e se ele aceita a carta contrato. Pode ser que o jurídico fale para você, não aceito de hipótese nenhuma. O que ele não... assim, pode bater o pé e aí vai complicar. O que você vai poder dizer para o cara é o seguinte, é impossível criar contrato desse nível para tudo que vai ter. Aqui eu estou dando um subterfúgio para a gente ter, né, para a gente poder seguir um compliance. Agora, eu concordo, se a empresa não está aderente, né, a compliance, está só preocupado com redução de custo, alguns anéis vão ficar pelo meio do caminho. Né? Então, assim, a gente, claro que tem que olhar as regras da empresa. Por um outro lado, a gente também tem que garantir, ou pelo menos trabalhar com o nosso cliente interno, com a decisão da empresa, mostrando o que são as melhores práticas. Tá? E aqui a gente está tentando colocar as melhores práticas e dizer, olha, se o cara desrespeita o processo, né, se o cara... Eu sou obrigado a cortar. Uns 20 dias atrás, eu acho, a gente estava fazendo um processo para um cliente e a gente determinou
que era uma sexta-feira, 5 horas da tarde, era o último horário para os fornecedores mandarem. Acho que tinham 6 fornecedores participando da final. Um fornecedor, quando foi umas 7 horas da noite, me ligou, falou, olha, eu não consegui ainda carregar ainda, até o final do dia eu carrego. Eu falei, amigão, desculpa, 5 horas da tarde era o teu horário, você não colocou na ferramenta, a ferramenta já fechou, você está fora do processo. Aí eu mandei, porque como aí eu sou fornecedor, né? Aí eu liguei para o meu cliente, escrevi, e meu cliente assinou embaixo. Não, o cara não cumpriu. Na próxima vez, eu tenho certeza que esse cara, quando eu fizer um processo, ou quando esse meu cliente fizer um processo, esse cara vai respeitar. Ele não vai atrasar. E os outros ficaram pianinho. Então a gente pedia 5 horas, 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, o cara estava colocando a proposta. Entendeu? Então, assim, aquela brincadeira que eu sempre faço, né? Cada um tem um fornecedor que merece. Se a gente vai dando corda para o fornecedor, ele vai aproveitar. Tá? Tiago, você colocou também aqui a ficha técnica indicada apenas para materiais. Até a sugestão do Patrick é para serviço, né? Muito mais para serviço do que para material. Material se for embalagem, você tem um desenho técnico, né? Material, você tem lá a Bill of Material, como você constrói aquele material, e a ficha técnica para você fazer a especificação. Alguém ia comentar alguma coisa aí? Leonardo, eu ia fazer uma pergunta a respeito lá do contrato tácito. Uhum. Eu vejo que muitas POs, né, quando tem uma complexidade maior, você já se cria um padrão nos campos de observação, né, onde você coloca ali margem do projeto, coloca outras informações. Uhum. Muitas vezes isso também está visível para o fornecedor. Isso vale como uma informação de contrato tácito ou necessariamente ele tem que ser uma folha separada, agregada à PO? Não, ela pode estar colada, ela pode fazer, é parte integrante lá no texto da PO, tá? Uhum. Claro que o ideal seria sim, quem tem ferramenta de compras pode mandar a PO e quando o fornecedor responde, tem um retorno de PO que chama PO Acknowledge, né? Que é o aceite do fornecedor do tua PO. Significa que ele concordou com as cláusulas, mesmo do pedido de compra, que ele concordou com preço, com prazo de entrega, com tudo direitinho. Quando você manda pelo Excel, o ideal seria que se ele respondesse dizendo, olha, eu concordo com as condições comerciais, ou que ele assinasse dizendo, olha, o pedido está aqui e voltasse para cá. Tá? Então, seria isso é o ideal para vocês terem. Tá? Oi, peraí, só ler aqui. Ó. O João colocou que acredito que levando o contrato para a mesa de negociação não deixar mais complexo, então, porque vai ser levantada a ativação do contrato. Se apenas está antecipando as discussões de minuto antes, além do ponto fechar. É isso mesmo, João, porque quando você antecipa, e aí o fornecedor, porque na mesa de negociação, ele tem menos força, o agente, né, do que quando você dá o parabéns para ele porque ele ganhou. Então, muda a relação. Faça um teste para você ver como é que muda essa relação de força na mesa da negociação. Tá? Desculpa, acho que Alice, você ia falar alguma coisa. Oi, Renato. Oi, você ia falar. Não, esse ponto que você colocou aí, de fato, né, muda realmente. No nosso caso, para serviço, tem que ter contrato para tudo, só não o serviço tem um limitezinho lá de 5 mil, né? Mas serviços, principalmente os internos, tem que ter contrato, e tanto o serviço interno como externo, a orientação é começar apenas quando o contrato estiver assinado pelas partes. Perfeito. Tem uma parte complicada, principalmente o gestor fica bastante incomodado, mas também força ele tentar se planejar um pouquinho mais, né? Uhum. Agora, se ele mandou começar algum serviço, ele sabendo que o contrato ainda não está assinado, ele que vai assumir as responsabilidades, né? Então, até com essas questões de compliance hoje, entre outras coisas, muita gente fica com receio e segura mesmo. Então, o contrato assinado é uma das etapas para o fornecedor iniciar o serviço. Perfeito. Além de outras coisas que tem que entregar, ASO, PCMSO, PPRA, depende do tipo de empresa, né? Perfeito, acho que está corretíssimo, né? E vou falar disso que está falando, vou falar já, porque também faz parte da estratégia,
porque até antecipando, Lícia, o que eu recomendo, né? Eu sei que eu estou falando de pedido de compra, estou falando de carta-contrato, agora eu vou falar do contrato. Mas eu também altamente recomendo que, quando você tem mão de obra cessante, que é isso que a Lícia está falando, que é o teu fornecedor dentro da tua casa, aí eu, Renato, né, altamente recomendo que não seja feito nem pedido, nem carta-contrato. Nesses casos, deveriam ser obrigatórios o uso de contrato com todas as cláusulas, se bobear, escrito 2 vezes cada uma delas. Porque mão de obra cessante, você coparticipa com qualquer irresponsabilidade do dono da empresa. Se ele quebrar, se ele não pagar os impostos, tudo recai sobre você. Então, você tem que ter uma cláusula você tem que ter um contrato muito firme para te dar esse respaldo. Tá? Fora isso, a gente vai falar um pouco de valor no próximo slide. Tá? Então, nós falamos de... Oi, pode falar. Eu já pedi a um colega esse modelo de carta de intenção justamente para eu propor meu jurídico, né? Uhum. Porque agiliza um pouco, mas de certa forma para a área de compras, agiliza entre aspas. A gente fica com essa pendência, porque vai correr atrás do contrato. Sim. Mas acaba que o serviço pode começar com a carta de intenção. Lá a gente não tem isso. Mas eu já quis propor meu jurídico, eles não concordaram, não. Lícia, lá na área extra de alunos tem um exemplo de LOI. Baixa lá. Certo, vou ver isso. Pode olhar lá que tem um exemplo bem legal que eu usava nas outras empresas que eu trabalhava, tá? Uhum. Muito bem. O que mais que a gente tem aqui? Então, agora eu vou falar sobre contrato. O contrato propriamente dito, né? Só fazer uma traquinagem aqui. Tirar uma foto aqui para a gente depois publicar aqui nas redes sociais. Sem o flash, né? Aí, agora vai. Bom, e aí? Agora o que tem? Agora tem o seguinte, o contrato. O contrato, o ideal é que todo mundo falou aqui, pessoal. O contrato é importante que nós tenhamos aqui um contrato padrão, né? Feito pelo jurídico. Então, deveríamos sentar com o jurídico e deveria escrever um contrato que servisse aí para a maioria do que a gente compra. Esse é um bom começo. O ideal, pessoal, é que se nós tivéssemos um contrato ou por cada categoria, esse seria o ideal, ou um contrato para serviço, um contrato talvez para mão de obra cessante, um contrato para BPO, um contrato para material, um contrato talvez para leasing, porque isso vai facilitando a aprovação do meu fornecedor quando eu faço contratos mais específicos pelo que tem. Então, nas empresas que eu trabalhei, eu montava uma linha do tempo com o jurídico, quando eu não tinha já esses contratos padrões. Então, primeiro a gente fazia um contrato padrão geral. Bom, ótimo, fez. Agora, o que nós vamos fazer? Agora vamos fazer um de serviço. Depois que o de serviço estava azeitado, vamos fazer um de não sei o quê. E aí, normalmente, o que eu tinha? 5 ou 6 contratos diferentes, né, padrão, para que nós pudéssemos utilizar quando eu fosse negociar. Então, e aí, às vezes, também eu fazia um drill down disso para dizer, olha, eu tenho um contrato tão padrão quando eu vou falar de tecnologia, eu tenho um contrato padrão quando eu vou falar mais para administrativa, mais para serviço de RH. E claro, gente, que por trás disso tudo, eu também tinha horas que o meu fornecedor me vendia era tão técnico que não tinha jeito. Aqui não é a prova de bala. Mas o que eu tentava fazer era trabalhar só a exceção de ter que olhar o contrato do meu fornecedor. O ideal é que eu usasse o máximo possível, sem ser leonino,
Porque também, hoje em dia, não adianta você fazer um contrato leonino, o cara vai assinar, depois ele vai lá para o juiz, e o juiz vai ler que aquilo é leonino e não vai te dar ganho de cláusula. Então, você tem que ter aquilo respaldado de uma maneira que seja bom e que proteja os dois lados. Tá? Então, essa é a parte de contrato. E aqui, para a gente, já até estouramos aqui o nosso tempo aqui, para a gente fechar a ideia, né? Então, a ideia é que nós determinemos um valor, né, como está aqui. Para negociações que eu considero spot do dia a dia, tá? Eu poderia utilizar, aqui a sugestão, tá, pessoal? Pedido de compra, com aquelas cláusulas que a gente falou, né, que estavam no slide anterior, de valores baixos. Então, o que é um valor baixo? Gente, vai de empresa para empresa. Eu já trabalhei até R$5.000, pedido de compras por dia, tá? Até R$20.000. Diga lá, alguém ia falar? Não? Então, eu fazia isso. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que olhar a minha base de dados, quando eu faço a minha taxonomia, né? Quando eu gero a minha estrutura, eu inverto o gráfico. Alguém colocou aqui Aí, alguém botou o que é isso aqui? O que é isso aqui, Thiago? Você colocou? É um exemplo de contrato? Não, é um modelo de uma carta pré-contrato, nessas situações que... Legal. Olha aí, pessoal. A gente quer que o cara forneça antes da gente assinar as coisas aí. Depois, se alguém quiser analisar, ver se serve. Legal. Ah, legal. Eu vou chupinhar aqui, Thiago, eu vou arrumar direitinho e vou colocar lá no grupo como é que chama? Lá na área extra de alunos. Aí fica mais um modelinho lá para a galera lá que está lá. Tá? Sempre é bom ter novas opções aqui. Deixa eu gravar aqui para não perder isso. Então, deixa eu voltar aqui. Eu gravo direitinho. Aqui. Então, aqui é o seguinte. Então, a gente está falando. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar e entender qual a quantidade de pedidos que eu tenho, por exemplo, fazendo uma curva, olhando a minha curva ABC, e aí eu vou inverter. O que eu falei de inverter? Eu vou colocar o C para cima para entender quantos pedidos que eu gero, sei lá, abaixo de R$1.000. Às vezes eu gero uma cacetada, sei lá, 10.000 pedidos por ano, abaixo de R$1.000. Ou será que eu preciso? E aqui de novo, vou fazer uma ressalva aqui de novo. Vale se não for mão de obra cessante, tá? Que nem a gente falou antes. Então, se é um pedido de uma compra simples e tal, eu posso usar o meu pedido de compra lá na área escrito lá na área de texto livre lá que eu tenho, dentro de mensagem ao meu fornecedor, os meus pontos. E aí lá eu determino, que aí, claro, se eu sou uma empresa muito grande, eu posso botar até R$10.000, de repente, até R$5.000 para eu ser conservador o primeiro e o segundo ano. Porque se eu for olhar isso vai dar 0,01% de tudo que eu compro. Será que eu não estou disposto a abrir mão de ter que ficar perdendo tempo com o contrato ou ficar com a preocupação de não ter nada para cobrir aquilo, podendo usar um tipo de pedido tácito para resolver isso, um tipo de contrato tácito resolvendo um tipo de pedido? Então, eu coloco um threshold aqui, né? Eu coloco uma faixa limite, que abaixo daquilo eu posso usar pedido de compra. Claro, gente, de novo, eu tenho que combinar isso com a empresa, tenho que colocar isso na política de compras ou colocar isso na política de contrato. Pelo outro lado, aqui, eu posso, então, também ir para algumas negociações de spot, fazer o tal da carta contrato. Então, sei lá, se eu coloquei aqui que é R$5.000, eu posso colocar entre 5.000 e R$20.000, por exemplo. De novo, eu vou olhar minha curva ABC e vou ver quantos pedidos eu tenho entre 5.000 e 10.000 reais, ou entre 5.000 e 20.000 reais. Às vezes eu também tenho uma cacetada de pedido que vai dar talvez 1% do que eu compro em termos de grana e não em termos de quantidade. Então, de novo, a gente pode usar... É o pedaço, é outro pedaço aí, Renato. Desculpa aí, o que faltou um pedacinho, eu colei aí. Bom, eu vou copiar e passo aqui. Tá?
E aqui só para a gente ir finalizando aqui, pessoal, para não estourar muito o horário aí. Tá? Então, eu posso fazer dessa maneira. Então, como é que eu divido a minha estratégia naquela explicação que eu usei? Pedido de compra, os valores abaixo de um determinado valor. Que valor que é esse? Eu vou lá na minha base de dados, vou olhar minha curva C e vou identificar qual é o limite, qual é o corte que eu posso fazer de pedidos que não vão afetar o meu dia a dia. Depois eu olho entre esse corte e um determinado corte, quanto que eu posso colocar de carta contrato. Aí eu tenho negociações que eu considero que são importantes aqui, não são nem estratégicas. E o estratégico aqui, gente, não tem nada a ver com matriz Kraujic, tá? O estratégico tem aqui com o conceito de parceria aqui. Tá? Mas negociações importantes aqui, eu posso criar contratos guarda-chuvas, que são aqueles contratos que eu tenho, são mais abertos, que englobam uma generalidade maior, e eu posso ir plugando ou pedidos de compra neste contrato guarda-chuva ou pequenos adendos aqui dentro. Isso dá para fazer. Também aqui eu defino o que é importante para mim. Pode ser spots acima de X mil reais, pode ser quando eu estou fazendo a minha metodologia Strategic Sourcing, eu posso colocar aqui? Posso. Aí é a estratégia de cada empresa. Tá? E meus fornecedores, que eu considero estratégico, aí sim, aqui, falando aqui de matriz Kraujic, quadrante estratégico, eu vou colocar aqui aqueles meus fornecedores com um contrato de parceria. Porque uma das estratégias do quadrante estratégico da matriz Kraujic é a gente, às vezes, em alguns pontos, até dividir perdas e ganhos com esse fornecedor. Então, eu tenho que ter contratos aqui muito específicos e talvez um contrato padrão com esse cara aqui não vai funcionar. Então, somente neste caso aqui, eu vou talvez trabalhar com itens, né, que são contratos de parceria que não sejam contratos padrões. O restante, eu poderia trabalhar com contratos guarda-chuva padrão, uso o pedido de compra e uso a minha carta contrato. E com isso eu fecho toda a minha estratégia de contrato aqui, garantindo que tudo que eu compro, de uma certa forma, esteja baseado em contrato. Como assim, Renato? Lembra que o pedido de compra é um contrato tácito. Se você colocar as cláusulas no texto, no fundo. A carta contrato, ela é um contrato. E o contrato de parceria ou contrato guarda-chuva também é um contrato. Portanto, com essa estratégia que eu mostrei para vocês, 100% de tudo que é comprado está em contrato. Pessoal, dúvidas aqui? O único cuidado que precisa ter, Renato, quando a gente faz delimita, né, como você falou, a gente vai escolher um valor, alinhar com o jurídico e tal. Por exemplo, lá onde eu trabalho, até 5 mil reais serviço externo pode ser feito sem contrato, tá? Uhum. Mas se for serviço interno, aí esqueça. Ou seja, depende do tipo de serviço também, né? Às vezes o serviço é 5 mil reais, mas tem alguma criticidade, aí tem que ficar atento também a isso, né? Isso. E aí, o que você está chamando de serviço interno é o que eu chamo de mão de obra cessante. Isso, exato. Então, o teu serviço interno é minha mão de obra cessante. E nessa história... Correto. E aí eu concordo com você e concordo com o teu jurídico. Eu também faria a mesma coisa. Então, essa estratégia não funciona para serviço interno ou mão de obra cessante. Aí eu faria um contrato, e foi aquilo que eu falei, se bobear com 2 ou 3 cláusulas para o cara ter que ler o que está lá, porque também às vezes o cara não lê. Tá? É verdade. Rosângela, tá no Strategic Source, mas eu subo lá no TCO para vocês. Para você, tá? Para vocês, né, que estão no TCO, essa parte de cláusula contrato, não tem problema nenhum. Tá? Deixa eu ver que o João colocou. Essa análise de valor do pedido não seria menos eficiente a da análise de recorrência anual? Não, então, o João, aí é que tá. Quando eu falo do estratégico aqui, é porque você tem uma recorrência. O spot não tem recorrência. O spot eu comprei, eu vou comprar mais. Quando você tem um spot que você compra muitas vezes, ele passa a ser recorrente, deveria sair do spot e passar para esse tipo de negociação aqui, tá? Que é uma negociação tipo guarda-chuva. Vou dar um exemplo. Caneta. Tá? Renato, eu compro caneta toda semana. Eu deveria parar de comprar toda semana, fazer um contrato com o meu fornecedor e fazer uma negociação anual num contrato guarda-chuva.
certo? Então, isso aqui faz sentido para mim, tá? Assim focaria os contatos que teriam mais recorrência. E, exatamente, que é exatamente o que está aqui, ó. Essa base da pirâmide aqui. Porque essa base da pirâmide, o teu C, né, os teus itens C estão aqui, João. E aqui embaixo você tem os itens, normalmente a curva A e B estão aqui, ó. Então, o B, normalmente você pode chamar de itens importantes, e o A são os teus itens estratégicos. E, claro, de novo, o que a Alicia falou, se é mão de obra cessante ou serviço interno, não tem discussão. Para mim, pelo menos, não tem discussão. É contrato com todas as cláusulas possíveis e imaginárias, com como é que chama lá, o dono da empresa, o representante legal assinando, com testemunha, com tudo que tem direito. O que pode gerar algum tipo de dor de cabeça, está respaldado. Mesmo respaldado, você ainda vai ter dor de cabeça, mas é menor do que se você não tiver nada. Exato. Daria para relacionar carta-contrato com catálogo de LPUs? Não, eu relacionaria melhor, Leonardo, com contrato guarda-chuva. LPUs e contratos eu colocaria com contrato guarda-chuva. Se for, eu colocaria, porque se for valor baixo, você não vai fazer LPU. Né? Então eu colocaria, eu gosto de fazer mais aqui, ó, que aí você vai ter KPIs, vai ter SLAs, vai ter o estado da arte. Você tem que colocar aqui no importante aqui, que é contrato guarda-chuva. Eu usaria por aqui, tá? Muito bem, pessoal. Mais alguma pergunta aqui? Gostaram do bate-papo? Deixar o assunto vai... Não, vai. Tem bastante assunto. Por isso que eu quis pegar só um pedacinho dele, né? Porque se eu falar de contrato aqui aberto, vixe Maria, vai para mais de metro. Vai uma semana só de bate-papo aqui. Verdade. Mas se tiver outro assunto, pessoal, coloca aqui e a gente traz. Então eu queria ver se pelo menos uma vez por mês, uma vez por semana, ou a cada 15 dias, que a gente abrisse aqui uma discussão desse sentido, né? Os alunos do Estratégicos, dos alunos em geral, a gente já tem um dia, esse mês, se eu não estou enganado, acho que é dia 21 de abril, se eu não estou enganado, a gente ficou de falar, tinha até um assunto também que o Thiago colocou. O que era, Thiago, que a gente falou que tinha conversado dia 21? Não, eu falei para você que eu tenho uma dificuldade em estabelecer o impacto da categoria no negócio, porque... Legal. Eu sei que muda de empresa para empresa, mas para mim é um pouco subjetivo ainda, mas é um problema meu, assim, dificuldade que eu tenho. Não, é comum, viu, Thiago? Por isso que eu até vou levar, porque assim, eu vou levar, inclusive, nessa aula, eu vou levar 2 matrizes CrowdGeek. Eu vou levar uma que eu gosto de fazer, ela é mais complexa, mas é a que eu mais gosto. Por quê? Porque para mim ela é mais precisa na resposta. Se eu conseguir preencher ela, porque ela é chatinha, eu tenho mais qualidade na resposta. Agora, a outra, eu também consigo responder, ele vai me dar um gráfico também, não vai mudar muito, mas ela é mais fácil de responder, mais rápido. Então eu vou levar as duas para a gente conversar no dia, acho que é dia 21, se eu não estou enganado. Se é 21 ou se é 28. Não sei. Mas, de qualquer maneira, a gente pode combinar aí de uma vez por mês, a cada 15 dias, de fazer umas lives nesse sentido aí e conversar. Abre aí para quem tiver interesse, para a gente bater um papo aqui com assuntos que são mais... São legais para a gente aqui, né? Beleza? Legal. Muito bem, pessoal. Tem um outro material, depois eu te mando. Legal. Boa. Manda assim, Thiago, porque para mim é sempre legal coletar aqui, tem sempre alguém que pergunta e tal. Eu sempre vou fazendo as coletâneas lá. Vou deixando lá na área extra dos alunos e algumas coisas eu vou deixando aqui comigo aqui, para a gente poder usar. Tá? Muito bem, pessoal. Então eu super agradeço aí de novo a participação. Eu de novo estourei, né? Outro dia eu fiz uma apresentação que era para ser em 40 minutos, demorou 2 horas e meia, mas também ninguém arredou o pé, viu? Os caras ficaram até o final lá. Mas eu de novo agradeço aí a participação, a paciência, né? E conto com vocês aí num próximo evento que a gente tiver. Um grande abraço aí para vocês e, se Deus quiser, até um próximo. Valeu, Renato. Obrigado, hein? Nada, pessoal. Valeu. Abração. Tchau. Sucesso aí. Muito obrigado. Imagina, foi um prazer.
Obrigada, boa noite. Muito bom. Perfeito, Renato. Valeu. Boa noite para você, tá? Eu que agradeço a participação. Valeu. Obrigado, Renato. Boa noite. Foi muito boa a participação de vocês aí. Obrigadão mesmo. Eu que agradeço ao seu. Valeu. Obrigado, Renato. Parabéns aí. Eu que agradeço. Valeu, cara. Espero você na próxima, se Deus quiser. Obrigada, Renato. Boa noite a todos. Obrigado, Sônia.